Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o segundo livro das Crônicas. Hoje vamos ler o capítulo 23, 24 e 25. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia, me acompanha. Capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas: Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas que entram de sábado, será formada de porteiros. E uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as suas armas na mão, ao qual qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e o escudo e as rodelas que foram de Davi, do rei Davi, aos quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo, e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa, e a roda do rei. Então tiraram para fora os filhos do rei, e puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos, músicos, e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras. E o que a seguir morrerá a espada, porque dissera o sacerdote: Não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os oficiais da casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs
as portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos e os que tinham domínio sobre o povo e todo o povo da terra, e conduziram a casa o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do seu reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai neste negócio, porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e puseram fora a porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém, que trouxessem ao Senhor a oferta de Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta, e lançavam na arca até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandamento do rei, vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão e o rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca e a tomavam. E a tornaram a seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado, e a fortaleceram. E, depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa de Deus, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificavam holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com seus pais, porque tinha feito bem em Israel para com Deus e sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Porém, enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras,
por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse, o Senhor verá e o requererá. E sucedeu, no decurso de 1 ano, que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram diante o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, assim executaram os juízos de Deus contra Joás. E, retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, os seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, e a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita, e quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que se lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis, e Amazias seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou seus servos que feriram o rei seu pai. Porém, não matou seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim, e os números de 20 anos, e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíram ao exército, e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores fácil, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas de Amazias despedira para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo.
E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tornou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta, que lhe disse: Por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feriram. Então o profeta parou e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso, e não deste ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: Vem, vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração, para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caístes tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha da parte de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscavam os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu a ele, e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe para Jerusalém. E derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá e de Israel? E, desde o tempo de Amazias, que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Tu és o Deus que peleja por nós. O Senhor Deus diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Nos ajuda, Senhor, a nos achegarmos cada dia mais a Ti, para que o Senhor também possa se achegar cada dia mais a nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos. Deus abençoe. Tchau, tchau.